Que bom. Semana retrasada, eu falei a respeito da nossa alma, né, das crises que nós temos. E algumas pessoas me procuraram depois para conversar. Primeiro, eles acharam que eu estava muito triste, que eu estava deprimido, e que ficaram preocupados comigo. Eu falei, não, eu acho que todos nós sentimos isso, né? Mas eu creio que foi um tempo bom, porque algumas pessoas, ao nós conversarmos, eu acho que ajudou um pouco aquilo que nós conversamos. E eu fiquei pensando hoje, quando ia preparar, à tarde eu me separei para isso, eu falei, eu acho que eu vou voltar a falar sobre esse assunto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Eu vou ler dos versículos 4. Perdão, versículos... Vamos começar no 4. Do 4 até o 9. E eu peço que você preste bem atenção no texto. Eu vou ler devagarinho para você entender o texto. Está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E agora esse versículo que eu quero que você se detenha e assim, acompanhe bem para a gente poder conversar depois. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Eu quero me deter no versículo 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Se Paulo está dizendo não andeis ansiosos, ele está querendo dizer o quê? No meu entendimento, é que ele não diz assim, não tenha ansiedade. Ele fala, não ande ansioso. Isso quer dizer que todas as pessoas, todos nós somos ansiosos. A ansiedade faz parte da nossa vida. Eu falei para vocês há 2 semanas atrás que eu tenho estudado muito sobre isso, tenho tentado me aprofundar sobre isso, e tenho lido alguns autores, em especial Augusto Cury. Ele escreveu alguns livros. Inclusive, agora ele está lançando um curso pela internet, muito legal. Se você achar que é legal, que puder acompanhar, eu recomendo para você, tá bom? Se você não tiver, depois eu te mando o link para você conhecer. Muito bem. O que é a ansiedade? A ansiedade é um estado de tensão que nos impele, que nos motiva, que nos anima e provoca reações. Então, isso quer dizer que a ansiedade é bom, ela mexe com a gente precisa se movimentar. A ansiedade é saudável, pois sem ela teríamos uma mente engessada, e teríamos uma mente encarcerada pela mesmice, e seríamos vítimas do tédio. Então, preste atenção, a ansiedade é bom, dentro do possível, dentro de um limite. Por exemplo, sem a ansiedade, nós não teríamos a curiosidade, não teríamos o prazer de explorar, de conhecer, de saber, de correr riscos, de construir novas relações. Então, a ansiedade não é um sentimento ruim. Mas a ansiedade pode ser doentia? Sim, ela pode ser doentia. E como que ela pode ser doentia? Quando ela assume sintomas psíquicos negativos, contínuos e intensos, como irritabilidade. Conhece pessoas irritadas? Que as pessoas estão com dificuldades psíquicas, humor depressivo, angústia, baixo limiar para lidar com frustrações. Tem pessoas que não conseguem lidar com frustrações. E aí ficam irritados, ficam fobias, preocupações crônicas, obsessão, velocidade exagerada dos pensamentos. Então, a ansiedade, ela se torna um problema para nós quando ela gera esse tipo de coisa em nós, irritabilidade,
sabe, obsessão, fobia, preocupação crônica. E ela se manifesta, eu estou fazendo uma introdução para você entender, depois eu vou falar da Bíblia, tá bom? A ansiedade doentia se manifesta em 4 grandes áreas. Preste bem atenção, que talvez explique aquilo que você sente e que eu sinto. 4 grandes áreas na nossa vida. A primeira grande área, ela é genética e metabólica. Genética e metabólica. A gente herda isso, tá? E muitas vezes isso acontece também por causa de remédios que nós tomamos. Drogas fortes, drogas psicotrópicas, que podem alterar o metabolismo cerebral, trazendo, assim, agitação mental, e com isso vem irritabilidade, lentidão, tensão e uma série de sentimentos. Então, uma área é a genética metabólica. Segunda, a personalidade, a nossa personalidade. Se nós sofremos na nossa vida, na construção da nossa personalidade, privações, abusos, perdas, frustrações, traições, inveja, ciúme, timidez. Preste atenção nisso. O fenômeno é registrado em nossa mente e forma uma janela. São janelas que Cury chama de janelas traumáticas. E essas janelas, elas sempre são abertas em nossa mente, dependendo daquilo que nós estamos pensando. Quer ver um exemplo? Um soldado que vai para a guerra. Hoje em dia as guerras são terríveis, mas ainda tem muitos conflitos ainda com armas, né? Que hoje em dia já é químico. Mas um soldado que vai para a guerra e ele mata pessoas, ou ele vê coisas atrozes, atrocidades, aquilo fica na mente dele. E assim é conosco. Se a gente passa por traumas, por perdas, aquilo fica em nossa mente, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Terceira área, que é importante para essa ansiedade doentia, socioprofissional. O que é isso? O excesso de trabalho, as pressões que nós temos no nosso trabalho, as cobranças, as metas inalcançáveis, isso tudo gera estresse em nós, abusos, exageros e assim por diante. E a quarta área, estilo de vida moderno, trabalho intelectual intenso, excesso de informações. Eu falei para vocês há 2 semanas atrás que uma criança hoje tem mais informações que o imperador romano. Eu fiquei pensando sobre essa informação, é uma coisa louca, né? Uma criança pequena, eu não sei, eu tenho 2 netas, elas conhecem tudo. Se eu vou mexer no celular, elas sabem fazer tudo no celular, eu não sei como é que elas conseguem isso. Eu não consigo, eu sou limitado. Vou mexer no celular, às vezes trava o celular, mas vovô é assim, pá, 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 pá. É tanta informações que eles têm, que isso gera neles também conflito, queridos. Então, por exemplo, tempo na TV exagerado. O uso de smartphone, eu não sei vocês, mas esse dia eu me dei conta que eu levanto, a primeira coisa que eu faço, eu pego o celular. Falei, mas que praga é essa? Que maldição é essa? E já pego e já começo, já começo a procurar. Um dia falou, não vou mexer nesse negócio. Larguei, fui tomar café primeiro, lavar o rosto, ficar lá um pouquinho, depois que fui mexer. Mas você já levanta com o celular na mão. E já começa, tum, 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 e vai mexendo, e vai indo. Isso aí acelera o seu pensamento. Cury diz que nós estamos sofrendo síndrome do pensamento acelerado, chama-se SPA, síndrome do pensamento acelerado. Eu quero terminar essa introdução e daí eu quero falar sobre o texto. Ele fala sobre estresse e ansiedade. A ansiedade é um estado de tensão psíquico e o estresse é um estado de tensão cerebral. Na ansiedade, o pensamento está, em muitos casos, acelerado ou agitado. No estresse, essa agitação mental se traduz em fadiga excessiva. Você conhece pessoas que são sempre cansadas? Você olha para a pessoa, parece que ela sempre está esgotada. Ela não consegue dormir direito, parece que ela dorme 5 horas, ela precisa dormir 8, se dorme 8, quer dormir 10, se dorme 10, quer 12. Existe uma fadiga por causa desse aceleramento que ela tem nos seus pensamentos. Muito bem. Cury termina, eu quero terminar essa introdução, eu usei muita coisa dele.
ele usou uma frase que eu achei interessante, diz assim: quem espera solucionar todos os problemas para só então relaxar, curtir a vida, descansar, pode preparar um leito em um hospital para repousar, pois dificuldades, frustrações, questionamentos nunca acabam. Se você não aproveitar o teu dia a dia para, durante o dia a dia, você relaxar, você descansar, você se distrair, você sorrir, você brincar, você nunca vai conseguir parar para a hora que eu resolver tudo isso, eu vou parar. A hora que eu resolver tudo isso, aí eu vou fazer isso aqui, eu vou me divertir, eu vou me distrair. Segunda-feira eu fui para 1º de maio, fui com o Valdemar. Fui plantar umas arvorezinhas lá, a gente tem uma chacrinha lá. Gente, aquilo é muito bom. Fiquei descalço, pisei na terra, mexi na terra, arranquei grama, molhei as plantinhas. Aquilo foi desopilante para mim. Falei, não, eu preciso parar um pouco. Uma terapia, isso aqui está exagerado demais. Então, se a gente não fizer em meio à tensão, às lutas, a gente não parar um pouco, sorrir um pouco, brincar um pouco, rir de nós mesmos, a gente vai explodir. Vai ficar doente, se já não estiver. Eu queria dizer para você que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. A fonte é o Estadão de São Paulo, tá? 5%, é o 5º país do mundo em casos de depressão. Olha como é que o nosso país está doente. A Folha diz que a OMS registrou no Brasil 9,3% dos brasileiros têm transtornos de ansiedade. 10% dos brasileiros têm ansiedade. 22 milhões de pessoas têm ansiedade. Já pensou? Transtorno de ansiedade. E 5,8% sofrem de depressão. Olha a quantidade de pessoas que estão doentes em nossas... E o pior dessa estatística, 10% das crianças e adolescentes estão sofrendo algum tipo de transtorno. As crianças já estão sofrendo transtorno. E aumentou o suicídio, inclusive de pastores, né? Um atrás do outro. Aí. Não sei como é que pode isso. Vamos lá. Agora eu quero trazer para a Bíblia. Veja que um livro escrito há 2000 anos atrás traz ensinamentos para nós e traz ensinamento para o Cury. Talvez o Cury, que é uma pessoa que crê, ele foi estudar a mente de Cristo e se converteu. Ele disse que não pode uma pessoa ter as atitudes que Jesus tinha se ele não fosse Deus. As reações deles, a maneira como ele agia. Então eu creio que Cury pode ter usado textos bíblicos, e com certeza usou, porque ele crê na Bíblia. Então o que diz a Bíblia? E aí eu estou trazendo remédio para você. Eu estou te falando como é que nós estamos, o problema que nós temos, e como que a gente vai sair disso. Então aqui, Paulo está ensinando aos habitantes de Filipos o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele não falou, não tenha ansiedade. Ele diz, não ande ansioso, confie em Deus. E aí ele diz, o que eu devo fazer? Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quando eu tenho ansiedade, o que eu devo fazer? Vá orar. Vá lá no seu quarto, se ajoelhe e comece a colocar, Senhor, eu estou agitado, eu estou passado, eu estou estressado, me ajude. Coloque diante de Deus e já vá agradecendo, porque Deus já está fazendo a obra. Aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Eu tenho experimentado isso, queridos, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E eu preciso controlar a minha ansiedade porque eu ajudo pessoas que são ansiosas. Como é que eu vou ajudar se eu sou ansioso? Então eu tenho tentado, lido muito, estudado muito, mas buscado na palavra de Deus a saída. Então eu tenho buscado o controle da minha ansiedade através da oração e da súplica, às vezes chorando na presença de Deus. Agora, para mim, o mais importante aqui que Paulo está falando está no versículo 8, se você olhar aí. Ele está dizendo assim, finalmente, irmãos, ele está dando a receita, como é que nós podemos agir para que a gente não fique ansioso, para que a gente não fique estressado, que a gente não fique irritado. Olha o que ele está dizendo.
Está dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Me ajude, vocês que são muito inteligentes. O que Paulo está dizendo aqui? Me ajudem. Oh, Jesus, será que eles escutaram o que eu falei? O que Paulo está dizendo assim? Ocupe o seu pensamento com coisas boas. Às vezes nós estamos sabendo mais do que acontece na Rússia, na China, Portugal, sei lá, no mundo inteiro, e não sabemos o que está acontecendo dentro da nossa casa. Não sabemos o que está acontecendo, às vezes, de bom na nossa cidade, na nossa comunidade, na nossa igreja. Ele está dizendo: ocupe o pensamento de vocês com coisas boas, coisas decentes, coisas verdadeiras. Não fica olhando essas fake news aí. Aliás, não é só vendo, você também, às vezes, reproduz essa porcaria. Vocês nunca me viram reproduzir uma coisa que eu recebo. Nunca. Eu nunca reproduzo. Porque, na dúvida se é verdade ou é mentira, eu não quero entrar nessa. Eu leio aquilo. Às vezes, eu nem leio. Qual que é o segredo? Para que você tenha uma vida melhor, saudável. Você vai ter ansiedade. Você está entendendo? Você tem ansiedade. Como é que você controla? Pela oração e pela súplica. Mas o que você deve fazer? Ponha coisas boas na sua cabeça. Para que você quer saber quem matou quem? Como é que foi achado o corpo tal? Como é que foi feito? Gente, nós estamos assim. Nossa mente está embotada, nossa mente está com problemas, porque hoje em dia a gente vê pessoas mortas. Esse dia mandaram uma foto, eu falei, não quero nem ver. As pessoas não filtram mais. A pessoa está sem braço, está aparecendo... Eu falei, Jesus amado. Então, queridos, desliga o telefone às vezes. Tá certo? Desliga a televisão, fica com seus filhos, fica com seu esposo, fica com sua esposa, fica brincando. Eu tenho netos, é maravilhoso, meus netos. Eles querem brincar. Vovô, vamos brincar. Estou aprendendo a fazer slime. Jesus amado, fazer slime não é fácil. Você gasta, como é que é? Talco, bórax, você gasta, como é que chama? Talco de pés, espuma para barbear. Eu estou craque em slime, cara. Mas é gostoso, a gente senta no chão e fica mexendo naquilo ali. Brincar com os netos, fazer coisas simples com as pessoas. Tá bom? Mas a saída qualquer, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, seus pedidos, pela oração e pela súplica com ações de graça. Que Deus abençoe a sua vida, viu? E que realmente você possa controlar esse pensamento acelerado que você tem, que eu tenho. Tá bom?